com a gente no Morning Show, já seguimos na conversa, segura aí, 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa terça-feira, 25 de junho, recebendo aqui a presença do ex-governador, ex-ministro de Estado, Ciro Gomes. Ô Ciro, eu quero dizer o seguinte aqui, é claro que se eu te perguntar se você estaria fazendo um governo melhor do que o governo Bolsonaro, a tua resposta seria, você não titubearia em responder sim, mas eu Não, deixa eu fazer um ponto nisso. Veja, nós temos que separar duas coisas. Uma é a situação do Brasil, que não é culpa do Bolsonaro. O problema brasileiro é muito grave e é um problema estrutural que foi dramaticamente agravado com o descalabro do governo Dilma. Sim. Então são coisas terríveis. Assim, você tem uma dívida que está se aproximando de 80% do PIB, isso não foi o Bolsonaro, mas ela continua crescendo. Você tem uma taxa de juros que produziu inadimplência, eu já falei aqui da microempresa, falei dos 63 milhões, mas o empresariado está devendo mais de R$1 trilhão e a metade disso já está micando. Sim. E, portanto, o sistema financeiro está todo retraído. E quem paga. São problemas, aí lá no mundo social você tem 750 mil casos de dengue, o diabo, perdemos certificado de sarampo, a degradação da educação brasileira é a olhos vistos. Isso tudo, se você olhar as curvas de tudo isso, começa em 2014, né? Quando o preço das commodities despenca, o PT não tinha projeto a não ser o nacional consumismo, baseado no preço alto dos produtos estrangeiros que o Brasil vende para o estrangeiro. O Lula passou muito bem com isso, mas quando quebrou na mão da Dilma e ela simplesmente não sabia o que fazer, trocou a mão pelos pés. Então o problema é muito grave. Mas como eu quero governar, eu não posso nunca deixar passar rápido isso. É preciso dizer que o problema é muito grave. Qual é a crítica que eu faço ao Bolsonaro? Eu fiquei calado 100 dias, porque acho que ele merecia os meus cumprimentos, desejar que ele acerte, porque é assim que o rito democrático também se aperfeiçoa. Não é só nas leis, no respeito ao direito, é nos gestos dos homens. Aí tá falando do Cirão da Massa. Não, mas é assim. Cirão fofão. Não, rapaz, eu sou um homem que tem uma estrada. Então, Ciro, vamos apimentar isso. Deixa eu fazer a pergunta repare, aí terminando. Mas Ah. o Bolsonaro, ele não foi o responsável por esse descalabro, mas ele é o responsável por consertar. E ele não tem rumo. Então, assim, botar as fichas todas num jogo só. Reforma da Previdência. Vai passar. Não isso que está aí, mas um arremedo disso vai passar. No dia seguinte, o país vai cair numa ressaca, num vazio do povão mais pobre. E agora? Não acontece nada com a economia, nem com as contas públicas. Então vamos para a pergunta difícil. Nada. Ele vai conseguir governar? Não consegue. Ele chega até o fim desse mandato? Acho que não. É puro palpite. Eu espero muito que ele chegue ao fim do mandato. Mas nós trabalhamos contra a ideia de impeachment, como eu trabalhei contra o impeachment da Dilma. Por quê? Porque a gente não pode fazer com que o erro no voto, o erro da caminha do governo, seja interrompido por golpe. Sim. Então, a Dilma era um governo desastrado, mas ela não cometeu nenhum crime. Isso eu brigo, as pessoas não sei o que e tal. De novo, é minha dupla tarefa de estudar as coisas e tal. Então, a Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade dolosa, ou seja, consciente, querendo praticar. Não cometeu. E agora o Bolsonaro não está cometendo nenhum crime. Então, já quem falar no PT em negócio de impeachment fora o Bolsonaro, não conta comigo. Agora, o nosso papel é pressionar o Bolsonaro para ele mudar de rumo. Porque eu não estou vendo, a equação é a seguinte, a equação econômica. O ano 2019 está perdido. Nós vamos ficar ou no 0 a 0 ou vamos estar em depressão econômica. Aquele capital político mágico do começo vai se dissipando como eu nunca vi. O Bolsonaro hoje já é o presidente de pior avaliação de todos os presidentes da República comparado período igual com período igual. Se você começa a acordar de madrugada, cheio de tensão, tentando resolver os problemas, achando que está procurando resolver os problemas, que quer atender o mercado, e o mercado, de repente, quando passar o bocado comido, que é bocado esquecido, que é a reforma da Previdência, vai começar a querer comer o fígado do Bolsonaro. Vai exigir a reforma da tributária, vai exigir a revogação da Lei Áurea para restaurar a escravidão pura e simples, etc. Então, estou brincando aqui, mas só falta isso. Só falta isso. E o resultado prático é que as pessoas não entenderam uma coisa. Qual é? É que com 14 milhões de desempregados, 32 milhões de pessoas na informalidade, correndo da repressão nas ruas da cidade, 63 milhões e 200 mil na inadimplência, não tem consumidor. E o consumo das famílias é o motor de 60% do PIB, do crescimento do PIB. Então, o que é que essa gente está fazendo? Fecharam-se 220 mil pontos de comércio no Brasil nos últimos 3 anos. 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos 3 anos e esse fenômeno continua. Ciro,
Então o foco está errado. E aí faz o quê? Aí, Vini, O foco está errado, porque essa foco questão da Previdência... profundamente errado. Você é crítico à questão da Previdência, você até falou que está Diferente rodando do o Brasil. PT, porque nós temos uma proposta, nós reconhecemos o problema da Previdência e o PT faz de conta que não governou o país, que o Lula não fez uma reforma da Previdência. É chocante. É chocante. O Lula fez uma reforma da Previdência e introduziu no serviço público brasileiro um sistema de capitalização. Aí o Paulo Guedes fala em capitalização e os caras, em vez de dizer, olha, o erro aqui não é o conceito de capitalização. O erro aqui é que você, na contramão do mundo inteiro, menos do Chile que quebrou, é a contribuição patronal e o controle público. Para você não deixar que o sistema financeiro privado faça jogo financeiro de especulação com o dinheiro da poupança dos velhos, que amanhã pode fazer uma aposta errada, quebra a bolsa e você perde toda a coisa. Você não pode deixar isso acontecer com este tipo de poupança, que é a nossa proposta. Não, o PT que fez a capitalização pública, nos modos como eu estou falando, com o Lula, agora fala contra a capitalização, como se fosse um crime, etc. Então, nós aqui, o serviço é pesado em todo momento. Nós reconhecemos, o PDT, que há um problema na Previdência e que a fórmula de consertar não é única. E aí, qual é a nossa crítica à proposta do Bolsonaro? É que 83 de cada 100 reais economizados são no lombo de quem ganha até 2 salários mínimos. R$2.000. Agora, Ciro, então você acha que o foco é errado, porque realmente agora é Previdência, a Previdência tem que aprovar a Previdência. Errado. Então qual seria o rumo certo? O foco é a retomada do desenvolvimento. Isso devia ser a obsessão. E aí você tem 4 motores, que no caso brasileiro os problemas são tão caricatos, que eles estão insultando o nosso nariz e a nossa inteligência se não fosse, sabe, a interdição ideológica, a interdição da nossa elite, não é só do Bolsonaro, que não é culpado de não ter experiência, nunca administrou uma bodega das pequenas. Sabe o que é bodega? Pequeno bodega bar lá de no velho, Ceará. lá de Olinda. Nunca governou nada e aí botamos estagiário na presidência da República. Tudo bem, vamos aguentar agora o estagiário aprender e tal, vamos começar. Mas vamos lá. Primeiro motor, consumo das famílias. Não dá jeito o emprego, não dá jeito a informalidade, mas dá jeito o colapso do crédito. Então eu estudei profundamente, com detalhe, botei os números, um programa de reestruturação do crédito das famílias, que eu chamei com o nome de fantasia de Nome Limpo, programa Nome Limpo. Então a Caixa Econômica está fazendo agora, mas está fazendo para 3 milhões de clientes da Caixa. Para tirar aqueles 60 milhões de nomes do SPC, da inadimplência. Né? Então você começa a restaurar a confiança e restaurando o consumo das famílias via crédito. Depois o crédito, segundo motor, o crédito empresarial. O Brasil tem 360 bilhões de dólares de reservas cambiais aplicada a zero lá fora, porque o juro está negativo, nós vamos perdendo essa oportunidade de ouro. Faz 10 anos que o juro lá fora é negativo e o juro brasileiro, que podia ter ido para perto de negativo, fica o mais alto do mundo. Então nós estamos jogando fora, porque tudo que no Brasil é para privilegiar o setor financeiro e os 10 mil rentistas do baronato brasileiro. Então você tem que pegar, fazer uns fundos soberanos lá fora e financiar via garantia, mercado, rede por conta do freguês, só que troca juro nacional por juro estrangeiro, juro alto por juro barato, em troca de um programa de retomada do investimento e do emprego. Setores eu vou já demonstrar. Terceiro fator, consertar a conta pública. Por onde nós devíamos consertar a conta pública? Apertando mais a demanda do governo, que assim, o que puxa a economia é a demanda das famílias e a demanda do governo. A demanda do governo é você fazer uma ferrovia, que ao fazer você emprega 10 mil pessoas, e ao deixá-la pronta, você incrementa a competitividade daquele setor de influência daquela ferrovia transnordestina. Tem 24 mil obras paradas no Brasil. Construção civil, não importa um insumo sequer, emprega gente com dificuldade de qualificação, eles estão deprimindo tudo isso. Quando você podia pegar com um conjunto de ferramentas recebíveis, BNDES, crédito, PPP, tem uma série de ferramentas que bem trabalhadas por quem tem ideia, né, experiência, você faz aí um processo de pegar 1,5% do PIB, que significa 200 bilhões de reais em um ano, para gerar 1 milhão de empregos assim na veia, retomando obra parada. Por quê? Porque já estão licenciadas, já estão, enfim, toda essa coisa já está tudo pronto aí. E por fim, o Brasil tem 4 setores industriais, e parece para mim às vezes que tem um cérebro trabalhando para destruir as portas de saída do Brasil. 4 setores onde o dinheiro, que é o mais difícil, já está ouvindo a conversa. E onde o Brasil já tem expertise tecnológica, onde já tem alguma escala dada pelo nosso próprio mercado doméstico, onde a gente podia procurar uma influência global. Primeiro, vamos a eles. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Então veja o que está acontecendo com o Brasil. Hoje, 1/3 da nossa capacidade de refino, de produzir gasolina, óleo diesel, da Petrobras, estão parados.
E nós importamos, até o presente momento, 206 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, botando o povo para pagar a gasolina, que a gente sabe fazer aqui, com petróleo nosso, em real, pagando em dólar. Aí você entende por que a porra da gasolina tá R$5 na bomba. Porque nós estamos pagando dólar e preço especulativo de Roterdão, em vez de ser custo Petrobras, mais real e não dólar. Então, o complexo industrial da saúde, isso é uma compra governamental. O governo vai gastar esse ano 19 bilhões de reais, o Bolsonaro está gastando 19 bilhões de reais, porque isso é uma inércia, o cara não faz juízo, porque tem que comprar prótese, cama de hospital, aparelho de tomografia, aparelho de ressonância magnética, raio-x, cadeira de roda, o diabo, 80% disso. Eu estudei muito essas coisas, está com patente vencida. Você pega no Vale do Ribeira aqui, que é o lado mais pobre de São Paulo, você faz engenharia reversa. O Instituto de Engenharia Reversa pega uma cama, desmonta, copia as peças e manda montar, porque o governo é que compra. Além de energia, saúde, o que mais? Aí, eu peguei Complexo Industrial do Petróleo, Gás e Bioenergia, Complexo Industrial da Saúde, Complexo Industrial da Defesa. Aqui que a minha raiva vai lá para o palavrão. Embraer é a empresa mais sofisticada do ponto de vista tecnológico do Brasil. Estratégica. Estratégica por quê? Porque a defesa, o lado defesa, ela já tem um lado civil importante, a maior produtora de jatos pequeno porte do mundo, civis, e jatos executivos, mas ela tem um lado defesa, que acabou, isso não é por acaso, acabou de amadurecer 2 projetos absolutamente extraordinários, ambos com dinheiro público, na conta aí de 4 bilhões, 5 bilhões de reais. O KC-390, um supercargueiro, que entra numa fila de compras preferenciais de 20 bilhões de dólares, e o Caça Gripen. Eu fui visitar lá, na coisa que é a primeira vez na história do capitalismo que um pacote tecnológico é entregue a outra nação 100%, sem reserva de nada. Sabe, nem um pedacinho para ficar dependente Na junção dele. com a Boeing, ele está se referindo Não, com a Saab. Com a Saab. Aí essa gente pega e entrega a preço de nada para a Boeing. Sim. Certo? Quarto ponto. O quarto ponto é o complexo industrial do agronegócio. Então nós temos um agronegócio pujante, que é a agricultura e pecuária mais competitiva do mundo, e estamos importando do estrangeiro metade dos custos de produção. E agora, por exemplo, estão licenciando agrotóxicos banidos da Europa, aqui no Brasil. 329 princípios ativos novos foram licenciados em menos de 6 meses do governo Bolsonaro. O Bolsonaro sabe disso? Não sabe. Esse é o problema, um pateta no governo. E aí fica a propina, o suborno, explicando essas aberrações. Fala, Vinícius.